Olá, boa noite. Estamos começando o programa Passando a Limpo pela TV da Cidade, também pela TVBE, um pouquinho mais cedo, a partir de agora na TVBE, sempre às 9 horas da noite. Já deixa eu acionar aqui o nosso professor Osni Pischi. Boa noite. Boa noite, Enio. Boa noite, nobre deputado estadual, Sargento Lima. Boa noite, guerrilheiro lá dos Países Bascos. Prazer tê-lo de volta. Fala, Ariel. Boa noite. Boa noite, Pischi. Boa noite, telespectadores. De volta, começando 2022. Meio atrasado, mas está aí. Boa noite. Às vezes as circunstâncias atrapalham um pouquinho. Boa noite, telespectadores. Aqui é às 20 horas. TV da Cidade, às 8 da noite e 9 horas na TVBE. Mas, Jorge, o famoso Prédio Verde, finalmente parece que deu uma decolada. Esperemos que decole completamente. Calma. Nós vamos ver no final do programa, quando nós falarmos sobre o Rio Cachoeira, que a vice-prefeita, que está no comando da prefeitura agora, já distribuiu, parece, 2 cheques aí para 2 apartamentos. Tá bom, então... Ótimo. É uma boa notícia. Parabéns, uma boa notícia. A pergunta é se isso agora vai virar uma área de piquenique também, como essa proposta que tem nas margens do Cachoeira, de criar uns decks para piquenique, aí vai ser uma área interessante. Ali eles vão ter que alargar a ponte. Não tem outra saída. Vão ter que usar aquele espaço para aumentar a calha do Cachoeira. Não tem outra opção. Tem. É verdade. Ali, a montante ali, as pontes tem 30 metros de vão, ali tem 20 ou 30 e poucos metros. O trabalho de alargamento foi feito, como sempre, de cima para baixo. O problema é o projeto, né? O problema é o projeto, que já, na minha opinião, já deveria estar pronto, mas como nós não temos mais deputado do Instituto de Planejamento, a coisa fica complicada. Nós temos Instituto de Photoshop, é isso que mais nós temos visto ultimamente e continuamos vendo. Mas já é alguma coisa, eu também espero, Jorge, que o plano diretor ande, é que você falou em áreas do Rio Cachoeira. Sim. Aliás, a revisão que já deveria ter sido feita. Mas parece que vai ser feito agora em fevereiro. Vão começar as audiências pela Câmara. A informação que se tem na próxima semana. Começa a audiência agora em janeiro, já, em fevereiro. Fevereiro, aprovar e também... Início do ano, primeiro trimestre, eles esperam estar com o resultado final. E também os limites das áreas de preservação permanente. Né? É um tema interessante. O Ministério Público andou se mobilizando, fazendo algumas visitas na Câmara. Ministério Público Santa Catarina. Vamos ver a paródia? Vamos lá. Passamos a palavra ao nosso deputado. Com certeza, o deputado Sargento Lima vai falar muito conosco hoje aqui, mas o Silvio Peck preparou uma paródia falando dessas obras de Joinville que são demoradas, né? O nosso Piá Vividência conta pra gente. Confira aí. Oi, gente, aqui é o Silvio Peck, o Piá Vividência. Seja muito bem-vindo a mais um programa Passando a Limpo. Isso mesmo, aqui estou eu mais uma vez juntamente com essa equipe maravilhosa para levar a você, joinvilense, esse que é o melhor programa de Joinville. Desde já queremos agradecer a sua presença conosco aqui todas as semanas e pedir, não esqueça de seguir o programa Passando a Limpo também nas redes sociais. É só você digitar programa Passando a Limpo lá no YouTube ou lá no Facebook, inscrever-se no canal e curtir a nossa página para você receber todo esse material que é produzido aqui diretamente aí na palma da sua mão, no seu smartphone. Beleza, povão? Vamos para a paródia então? Porque hoje nós vamos falar sobre as ruas e obras que não tem fim aqui na nossa cidade. Isso mesmo. Começa e não termina nunca mais. Mas para isso vamos chamar o gaiteiro abençoado que já tá ali com a gaitinha prontinha já para começar o ano de 2022 aí, puxando a gaita. Gaiteiro abençoado, é com você, meu filho. Tem muitos bairros aqui da nossa cidade que as ruas e as obras parecem o muro da China, mas só começa e não termina. E não termina, e não termina, e não termina. E o povo fica na expectativa. E não termina, e não termina, e não termina.
roubando, já tá fazendo 2 anos e a obra nunca finda. Tá sem abrigo, sem ciclovia, e não termina, e não termina, e não termina. E os passageiros na chuva, e não termina, e não termina, e não termina. Da rua não existe mais, a calçada incompleta, inadequada e esquecida. E ninguém calça, e ninguém pinta, e não termina, e não termina, e não termina. E o esgotamento foi esquecido, e não termina, e não termina, e não termina. Matias parou tudo e não funciona. As cheias acontecendo e os robôs estão sumindo. E as calçadas estão caindo, estão caindo, estão caindo, estão caindo. E a gente vai passando a limpo. Toda semana a gente vai passando a limpo. E bom, Pisque, obras que não terminam, tem dezenas para a gente falar aqui, né? Não são poucos casos, né? Vamos falar das 2 que mais aparecem, incomodando a população de Joinville, o deputado, que é o Bono Schmidt e a Helmut Falga. Né? Eu, sinceramente, nunca vi uma obra que não tem começo, nem meio, nem fim, porque não tem pé nem cabeça. tem obra no trecho todo E não termina e trecho não nenhum. termina. E não termina. E não termina. Tem obra em trecho todo e não termina trecho nenhum. Na realidade tem que ver o lado político disso. A sensação que o joinvilense tem é que tem muita obra acontecendo. Na realidade tem a mesma obra acontecendo durante muito tempo. Então fica parecendo que tem muita obra, quando na realidade o que nós temos é muita confusão por conta dessas obras que não terminam. Bom, vamos passar a palavra ao nosso deputado para dar a sua saudação aos nossos telespectadores e principalmente aos seus eleitores e admiradores aqui da cidade de Joinville. Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui com cada um de vocês, né? Fico feliz de estar na minha cidade, fico feliz de estar conversando com pessoas que fazem parte da história aqui de Joinville aqui. É importante estar aqui com vocês aqui, a gente há muito tempo acompanha o trabalho de cada um de vocês. E como é bom estar em Joinville, estar numa TV joinvilense, estar aqui dentro do meu bairro, no Guanabara, isso aí para mim é uma fonte muito grande de alegria para o meu coração. Pois é, e uma obra que não terminou e nem tem previsão de que será terminada é as obras do Rio Matias. E recentemente nós tivemos aquilo que é a coisa mais comum em Joinville, que são chuvas. E olha o que aconteceu. A gente tem imagens, né? A gente poderia fazer um programa de 5 horas mostrando imagens das cheias em Joinville que aconteceram recentemente, semana passada, né? Foi na semana passada. Olha aí, Sargento Lima. Milhões e milhões gastos em saneamento aqui em Joinville para as obras do Rio Matias. O objetivo era, se não eliminar, mas minimizar as cheias no centro de Joinville. Bastou uma chuva combinada com uma maré um pouco mais alta e foi isso que nós vimos na semana passada, Sargento. Dinheiro público no esgoto. Ali todo o plano diretor, a construção dele sempre é uma coisa muito violenta, né? Do lado tem ambientalista, do outro lado tem prefeito, tem base de governo, tem vereadores, tem interesse, como eu disse, de ambientalistas também. E também tem o problema que é você ter que dar uma continuidade a uma obra que não pode terminar. Porque senão você perde o enredo, você perde o discurso, né? Então isso aí é um problema. A enchente em Joinville, nesses 30 anos que eu estou aqui, é algo que é recorrente. Né? Tem data certa. Tem data certa para acontecer. É horário certo. Horário certo. Previsível. Só vamos lembrar quando o prefeito Adriano assumiu faz um ano, a primeira ação que teve recém-empossado foi ter que responder, ter que agir a uma enchente, rigorosamente como esta de janeiro, como a de janeiro do ano que vem. Não tem nenhuma surpresa nas enchentes em Joinville. Muito pelo contrário, inclusive ano passado ainda houve a previsão de que esse ano seria mais severa essa situação de enchentes. Como de fato está sendo. Como do real de fato está sendo. Tá aí. Olha Agora só o programa, viu, Hélio? O programa surgiu em função de uma rematia.
nós combatemos essa obra durante quase 3 anos aqui, né? Mostrando os defeitos E o tempo está e os provando. efeitos dela. E o tempo está provando que a obra não E sempre Não tá falamos, resolvendo. Não, e o pior é o seguinte, eu não vejo uma luz no fundo do túnel. Eu não vejo ação trem nenhuma. Bom, sem ser o trem, deputado. Sem ser o trem. Eu não vejo nenhuma ação do governo, me desculpem a sinceridade, no que Ariel. se refere a dar uma decisão Nada. ao Rio Matias. mas Eu não estou nem dizendo se vão continuar, não quero entrar no mérito, Não, mas. tem que continuar, né? Senão vai ter que Mas devolver lógico, essa grana mas toda. lógico, já né? tem 40 e tantos milhões enterrado. Agora eu não vejo ação nenhuma, nada, O Ariel, absolutamente nada. Aliás, a única ação que eu vi foi a queda daquele canteiro de obras que eles dizem que foi passeio. O Ariel, você não vai ver nunca uma luz, nem no fim, nem no começo do túnel. Porque essa obra, desde o início, já começou errada. Começou qualquer agricultor, não precisa ser nem alfabetizado, nós temos muitos com pouco. Ele sabe o que fazer com água. Alfabetização, ele sabe O que tem que fazer. e quando ele tem que fazer uma drenagem lá Ele na sabe lavoura onde- dele, ele sabe por onde começa. ele vai começar De da de Foz, jusante para montante. de jusante para montante. sobra, Claro. sobra canudo e falta bom senso. Alarga primeiro, aqui fizeram o contrário. E pior, eu estou falando da luz do túnel. Você mora na Alto Vento. Sou morador do Alto Bem. Agora vamos botar um robô ali para olhar não sei o quê. Eu não descobri ainda por onde o robô vai entrar. O robô vai entrar. Eu não descobri Porque ainda. Não tem um posto E olha de que eu visita. caminho ali todo dia, eu não descobri ainda. Não tem um posto de visita? Não, e ela tá, e a obra tá, aí poderia se ia dizer que entra lá pelo Cachoeira, mas está seccionado. Está interrompido. Está interrompido, não tem como. Ou eles vão escavar ali onde interromper e vão entrar por ali. Mas, Ariel, eu vou aproveitar para corrigir. Daqui para frente, no programa, não vamos falar mais de luz no fim do túnel, vamos falar de luz no fim da galeria. É boa ideia. Mas Boa ideia. Boa ideia, Jorge. deputado, o senhor que está lá, tem lá um órgão assessor da Assembleia Legislativa, eu também já fui deputado, sei. Chama Tribunal De contas. de Contas do Estado de Santa Catarina, que mete a cara, o nariz onde não deve, num monte de coisas, E mas não, no mete, caso, e não mete onde deve. É, onde deve. não Chegou fiscaliza o que aqui, deve, não faz o que deve fazer. Chegou aqui, eu não vou falar o tempo, não sei se o tempo lá é cronometrado por hora, ou é o relógio do sol, como é que faz, mas chegaram aqui, em 3 tempos desses, inocentaram o ex-prefeito. Eu ia comentar sobre a nossa CPI aqui, né? Eu de verdade, eu nutri uma esperança ali de que ela realmente resultasse ali em algo que seria de Está positivo parada na resposta. justiça. É justamente isso. Né? Aí eu Parada na perdi minha justiça. fé. Bom, o Tribunal de Contas isentou o primeiro-ministro, o 048, todo poderoso. Aliás, foi um grande secretário aí, que ficou 3 dias no governo, aí depois mandaram embora. E a engenheira lá é o prefeito, não tem nada a ver. O único culpado é a empreiteira. Que executou um projeto do poder público, uma licitação feita pelo poder público, não é? E que jamais deveria ter sido contratada. Sem Porque é um consórcio muito ruim. Isso a situação a situação que chegou à obra do Matias prova, não precisa nem fazer força. Deputado, o que na sua opinião, o senhor que fala com o povo, o senhor que consegue recursos, há pouco falou que conseguiu um recurso lá para maternidade. Vargas. Aliás, lá de cima ali do meu médico, ali onde eu faço o exame, ficou muito bonito e foi muito rápido. Foi bem feito. Foi bem feito. Foi bem feito. Bem feito, né? Conta essa história para nós aí, Salve. deputado. Não, ficou um entulho por debaixo do telhado construído, né? E vão ter que refazer aquilo ali. Outro problema que deu ali severo na maternidade das Vargas foi a questão de esgoto. Né? Eles fizeram o esgoto para desafiar a lei da natureza, não sei se lembram disso, que é a da gravidade, né? Então ele para subir, então transformou aquilo numa lagoa, né? Atrás da. Mas então está sendo corrigido. Vamos comprar uma bombinha para
pra Não, elevar. é simplesmente o deixar que as leis da natureza façam o Faça trabalho a sua dela, parte. faça a sua parte, né? claro. A gravidade A gravidade dá um jeito. dá um jeito, né, cara? Ali o recurso foi disponibilizado, então foi feita a troca do telhado, uma parte dele. Também foi conseguido para aquela casa de assistência ali ao lado dela, onde as mães que tem que estar dando direto ali aleitamento para os filhos ali que nascem prematuros. Então a gente conseguiu fazer ali no entorno da MDV ali um bom trabalho ali de capitanear recursos para aquela instituição. Né? Mas é aquilo que foi falado agora sobre o Rio Matias. Tem empresas aí que não têm capacidade de participar de processo licitatório no Estado, acabam participando. Cargas d'água não se conhece o porquê de que acabam sendo aprovados, né? Não compram requisitos obrigatórios para isso e acabam... Muitas suspensas e continuam trabalhando. continuam suspensas, continuam trabalhando. Empresas que têm dívidas aí com diversos setores, né, que deveriam ser um impeditivo de participar de processo licitatório, e não são, e acabam sendo contemplados, e o resultado é isso aí. A gente vai continuar desafiando a lei da natureza, nós vamos continuar cobrindo entulho com telhado antes de fechar, vamos continuar nadando no centro de Joinville enquanto isso estiver acontecendo. Né? O que Infelizmente é isso. preocupa, escutando o senhor, é ver que isso cada vez mais é uma linha constante. Quer dizer, nós falamos aqui do Matias, que é uma obra municipal, mas a gente vê também que nas obras aquelas que estão sobre a responsabilidade do Estado, também isso acontece. Então, é uma constante e isso preocupa. São recursos públicos dos contribuintes. E a falta de cobrança em cima de se terceirizar serviços que deveriam ser pela empresa primária contratada. A gente fez uma filmagem, a minha equipe, de um cara na rodovia 418, aqui no trecho de Piraberaba, jogando aquele pó preto ali, pisando com uma sandália havaiana. Então por quê? Porque ele terceiriza, daqui a pouco o cara passa na beira da rodovia, pega um chapa e fala assim, vai fazer esse serviço ali para o cidadão. Então, esse tipo de coisa não se pode... Tem que se tabular isso aí talvez o trabalho mais sério do gestor público seja a contratação de serviços. Lembrando que um dos papéis do legislativo, do legislador, é a fiscalização. Então, essa fiscalização você falou em fiscalização. É Estamos importante. falando aqui. Fiscalização em Joinville não existe. Não existe para nada. A não ser a guarda pretoriana ali para multar. Sabe quem é a guarda pretoriana? É a pretoriana. Deputado, mas muitas pessoas questionam o que houve para o senhor romper com o governador Carlos Moisés. Em que momento que o senhor era do mesmo partido, né? Agora o senhor era do PL, mas naquela altura o senhor era do PSL. Qual foi o fator motivador para que o senhor rompesse com o governador? Bom, foram vários motivos. Né? A princípio, para quem minimamente entende de política, você também tem que ter questões que são ideológicas que fazem parte da construção de um partido político e de uma equipe que vai se eleger. O governador Carlos Moisés, na época, ele assumiu um pseudônimo de comandante Moisés, todo mundo se lembra disso na eleição. Sim. Ele foi a público, ele fez vídeos falando, eu sou o governador do Bolsonaro aqui no estado. Ele pegou carona. Ele se travestiu ali de bolsonarista, nunca foi. Né? Inclusive isso foi discutido num grupo do WhatsApp, do qual eu participava na época, ainda em 2018. Né? Ele falou que a nossa intenção em Santa Catarina era fazer senador e deputados federais, por isso esse número exagerado de deputados estaduais. Se nós tivéssemos reduzido o número de deputados estaduais, hoje nós teríamos a maior bancada da história do estado de Santa Catarina, nós estaríamos em 12 deputados estaduais lá dentro, se a gente tivesse reduzido o número. Mas como a nossa intenção era fazer senador e deputados federais, a gente encharcou o estado de candidatos a deputado estadual. E acabou beneficiando isso aí, aquele nome que se jogasse ali, fatidicamente, acabou se elegendo, que foi o governador Carlos Moisés. Também foi feita a mesma coisa com o Lucas Esmeraldino, né? Aí, como ele não logrou êxito na eleição dele, acabou trazendo para dentro do governo a República de Tubarão, que a gente chama, né? Todas aquelas pessoas ali que são envoltas no projeto do Lucas. E aí começou, quando você começou a se distanciar ideologicamente daquilo, né? E também por não cumprir acordos e daquilo que você acorda. Uma simples agenda você não conseguia cumprir com ele. Quem tem uma boa memória, há 2 anos atrás você não conseguia ver o governador. Inclusive tinha pessoas que pediam prova de vida do governador. No primeiro ano de mandato dele, ele não saiu de dentro da agronômica. Ele ficou lá dentro, né? No primeiro e segundo ano ele ficou lá dentro da agronômica. É verdade. Então ele ficou muito ausente e a gente cobrando, né? Você é cobrado pelos eleitores e você transfere a cobrança para o executivo. E ele pegou, e daí meu rompimento foi ali mais ou menos em meados de outubro de 2018 ainda. 2019. Muito bem, vamos fazer o seguinte, a gente vai dar uma paradinha, daqui a pouquinho a gente vai mostrar
umas obras que estão em andamento aqui em Joinville, inclusive que o Jorge chama atenção há bastante tempo sobre a qualidade da tinta utilizada para sinalização horizontal, né? Horizontal. Daqui a pouco a gente volta, é rapidinho. Estamos de volta com o programa Passando a Limpo pela TV da Cidade e também pela TV BE. Professor Osni Piski, faixa de pedestre é uma coisa séria, né? Só que, infelizmente, elas, à medida que o tempo vai passando, aquela tinta que sinaliza as faixas horizontais ali, por exemplo, elas desaparecem. E olha só o que a gente encontrou em Joinville, gente. Aqui em Joinville, o nosso querido Carlos Brandão foi lá conferir. Olha só como é que estão as faixas de pedestres. Outro dia o Jorge falou para a gente sobre a qualidade dessa tinta utilizada, né, Jorge? Acho que é guache. Tinta guache. Eu duvido se é guache ou tinta de cal. Eu estou em dúvida também. Agora é assim, você tem que considerar que naquela região, a aceleração e frenagem dos carros em cima da faixa de pedestre é muito forte, é muito constante. Então você botar uma tinta, aquilo realmente é uma tinta, guache. Tinta. Não é o material adequado para você fazer uma travessia de pedestre. Tem materiais, borracha clorada, tem outros materiais. Tem termoplásticos, você tem vários materiais que são próprios para isso. O que acontece com isso? Você faz 2 pinturas por ano, se você quiser ter as faixas de pedestre, no mínimo. Sim. Você põe um material adequado, você vai fazer 2 em 4 anos. Exatamente. Essa é a diferença, né? É a diferença de calcular por metro quadrado a calcular por duração da faixa. Por duração. Ô Zé, prepara um tiro no pé do pintor aí, Zé. Já foi. Mais um. Na realidade, Tá nem é do jogando dinheiro no lixo. Na realidade, não é nem do pintor, é quem especifica e quem só olha. E lembro aí, nós temos aqui... sargento, ele lá, da É o Guarda sargento? Pretoriana? Não, Não, na Guarda Petroleira não tem sargento, não. Para quem não sabe, Sargento Lima foi policial. É general, policial militar, né? É general, não? Não, na Guarda Petroleira... O problema, É capitão. Não faço ideia como é que é a hierarquia lá dentro. Isso que o Jorge falou é uma verdade, é uma reação em cadeia. O problema começa na concepção do projeto, na especificação do material. Sim. Passa pela má execução, equipamento inadequado, horário de aplicação, tempo errado de aplicação. Falta de fiscalização. E falta de fiscalização. De que a qualidade que está sendo usada é aquela especificada. É aquela especificada. O resultado está aí. Sargento Lima, o senhor, antes de ser deputado, o senhor foi policial militar e conhece bem as necessidades da sinalização. Foi e continua sendo. Continua sendo, e vai seguir, né? Mas aquela sinalização não está ali para deixar a via mais bonitinha, ela tem uma função muito importante. Quanto tempo depois que a via é pavimentada ou ela é repavimentada, aquela sinalização tem que ser Na verdade, instituída? a gente tem que pensar muito quando fala de sinalização horizontal e vertical, do resultado posterior disso aí. Quando você passa para a fase, você vai até o judiciário fazer um reclame. Sim. Olha, eu não conseguia visualizar, por isso que eu bati. Olha, eu não consegui frear porque não tinha faixa de pedestre. Então, isso aí ele traz um prejuízo muito grande. Mais tarde, para o próprio Estado. Né? Uma sinalização mal conservada ou mal aplicada, ela pode custar caro lá dentro do hospital. Né? E isso aí sai direto do bolso do contribuinte. Você coloca um cara atropelado ali numa UTI, pode ter certeza de R$4.000 a R$6.800 por dia o tratamento dele ali. O custo. Sai muito mais caro do que comprar uma tinta de qualidade. E um dia eu estava ali na esquina da Piratuba, e o meu filho hoje tem 14 anos, na época ele tinha 10, ele falou assim: pai, é certo fazer aquilo ali embaixo de chuva? Eu falei assim: pô, uma criança de 10 anos está vendo que não se pinta embaixo de chuva, né, cara? E o sujeito ali estava ali no dia pintando embaixo de chuva. Eu não acredito que seja o recomendado. Mas, sargento, Com certeza. tem coisa pior ainda do que essa faixa que está acabando. Tem a sinalização daquelas 2 obras que o Silvio Peck falou, sofreram alargamento nas ruas. E ninguém sabe que não tem o corredor de ônibus, a ciclovia simplesmente desapareceu. Ela foi incorporada, Foi segundo. incorporada. Isso. E a pintura sumiu. Então hoje você tem tanto na Urbano Schmidt como na Helmut Valga
Você que tem um empreendimento lá, Como o deputado está dizendo, o risco que representa hoje o trânsito numa rua que está em obras desde faz 2 anos, que não tem a sinalização horizontal, nem tem a sinalização vertical completa. Não tem É proteção risco nenhuma ao pedestre, constante. não Depois tem tem acidentes. Depois tem acidentes, fora o prejuízo econômico para o indivíduo, tem o prejuízo da saúde para o... Esse é o caos que nós estamos vivendo. O Carlos Brandão, nosso repórter, esteve lá na Urbano Schmidt, também na Helmut Falter, e vai contar um pouquinho como é que está a situação ali nessa obra que não acaba nunca no Boa Vista. Aqui é Carlos Brandão para o programa Passando Ali. Enio, Bisque, convidados. Estou aqui na rua Albano Schmidt, próxima a 1001. Para falar um pouquinho sobre essa obra, tanto da Urbano quanto da Helmut, que não acabam nunca. Essa obra já vem há mais de 4 anos, quase, pouco mais de 3 anos do governo Udo e mais 1 ano do governo Adriano, mas ela ainda não dá sinais de que vai terminar. Muito pelo contrário, novas intervenções são feitas. Por exemplo, aqui, nessa região, Águas de Joinville já abriu e fechou esse buraco várias vezes. Fizeram agora uma repavimentação, mas já está abrindo ali, ó. O asfalto já está cedendo. Nesse local especificamente, que é um local de muito trânsito de pessoas, ó, por exemplo, aquele ciclista ali está esperando para passar, para atravessar. Aqui havia uma faixa de pedestre, ó. Tá ali se arriscando para passar, atravessar a rua. Com esse trânsito, aqui havia uma faixa de pedestre que desapareceu, evidentemente, com a obra, mas enquanto a obra não acaba, não se faz a sinalização, não se coloca as faixas e as pessoas continuam se arriscando, continuam passando por situações complicadas aqui na Urbano Schmidt, que é uma rua que tem muito movimento, né? Hoje está chovendo, então também o trânsito fica bem mais complicado. Essa é uma das situações, mas existem outros locais aqui, tanto da Urbano quanto da Helmut, que também estão numa situação muito complicada em função da obra que não acaba. Enquanto a obra não acaba, as pessoas pagam o preço, os usuários, os motoristas, isso que não começaram ainda a parar o trânsito novamente, que aí a coisa fica bem complicada. Aqui é Carlos Brandão, do Boa Vista, da rua Albano Schmidt, a obra que não acaba, para o programa Passando a Limpo. Ô Jorge, o Enio, sargento deputado Ariel, cadê os manuais? Gente, tem uma coisa interessante que tem que ser considerada. Tem uma coisa que tem que ser considerada e que não dá para entender. Nós tivemos uma obra executada numa das ruas mais movimentadas de Joinville, a Rua Blumenau, uma requalificação, que foi um exemplo muito bom de como se faz uma obra urbana. Eu não consigo entender por que não se copiou, a roda já foi inventada. Por que não se pegou? Evidentemente que são obras diferentes, são locais diferentes, projetos diferentes, mas nós temos um bom exemplo na cidade, né? E aquilo lá, gente, sinceramente... Mas ela não foi feita em toda a sua plenitude. A Blumenau? Ela foi feita numa parte, não, sim, mas é isso que eu tento dizer. Foi um bom exemplo de gestão de obra pública. De gestão de obra não urbana. Como a outra. Não, lá é uma esculhambação, desculpa a expressão, mas é uma esculhambação aquela obra. Ô Zé, 3 tiros no pé do Mendesá. Lembrar que Albano Schmidt e a Helmut Falter tem um volume de trânsito equivalente a uma SC. Sim. Certo? Então, o descaso com que isto está sendo tratado é assustador. Não, e o pior é o seguinte, né? Tu não vê perspectiva de melhora nenhuma. A cada dia que passa, não, agora vai... A Águas fez a intervenção do esgoto aqui, agora esse trecho dá para não terminar. Eu vou contar uma coisa para você que você não acredita. Esse Mendesá aí construiu o secretário, construiu uma casa para um amigo meu e ele me autorizou a falar. Quando ele supervisionava a obra.
E o cidadão levou a esposa lá para dar uma olhada na casa como é que estava. E aí ela entrou na área de serviço e descobriu, Ariel, que tinha esquecido da janela da cozinha. Só isso. Só a janela. Desapareceu. Mas é um detalhe sem importância. Mas é porque muito janela também. importante, Você ocupa- porque também esqueceram da rede de esgotamento sanitário nessas áreas. No Boa Vista. No Boa Vista. Depois que eles concluíram a pavimentação, eles lembraram que... Mas é isso? Conheço bem ali, morei naquela região ali. Ô, sargento, agora a gente viu ali, deputado, a ausência de uma faixa de pedestre. Se alguém definiu que ali deveria ter uma faixa de pedestre, porque é necessário, não é? Aquilo ali não é luxo. Ei, nem Quanto- sempre, não é? Nem a sempre gente é imagina, local, né? A gente imagina. Agora, quanto tempo que é seguro ficar sem a faixa Mas de pedestre? pera. Numa obra em que você faz o passeio hoje, amanhã quebra para fazer o esgoto. Numa obra em que você abre uma drenagem, fecha, no outro dia abre novamente a drenagem. Vai pintar, vai jogar fora, mais dinheiro jogado fora. Não, mas tem que fazer uma pinturinha. Tá? Tem que ter. Tem que Como é dar uma você mão vai- de tinta. Eu não estou defendendo. Porque a obra, Ariel. Eu não estou defendendo. Ariel, Eu- porque a obra não é feita como foi feita na Rua Blumenau. Faz um trecho, não sei quantos metros. Conclui. 300, 400. Não, isso depende. Conclui, faz o passeio, faz a ciclovia. Tem, faz a tem faixa de critérios pedestre, para definir faz que o trecho, qual é o esgotamento. trecho que vai ser feito e vai ser concluído. Porque é verdade. Olha, o Executivo e o Legislativo de Joinville, ele tem que realmente assumir o tamanho da cidade. Isso tem que assumir. Um prefeito de Joinville, ele tem que saber que ele é prefeito da maior cidade do estado. Que aqui dentro, aqui nós estamos com 21% do PIB do estado aqui dentro. Isso ele tem que assumir isso. O vereador, dadas as proporções comparado com as outras cidades aqui de Joinville, ele é praticamente um deputado estadual. Pelo volume daquilo que ele pode fazer pela situação dele. Verdade. Então é uma responsabilidade muito grande. Se você for olhar ali Helmut Fogt e Albano Schmidt, o que já houve ali de delapidação do valor imobiliário ali daquela região, você não vai comprar um imóvel numa situação, já teve situações ali de você realmente cair dentro do buraco e se machucar. Isso eu já vi, eu passava ali com o meu carro, trabalhei com a minha viatura policial militar ali, eu já vi acontecendo, já socorri pessoas com essa situação. Então a ausência de faixa talvez seria o menor dos problemas que tem ali dentro ali. Tamanho é o desgaste que você tem de você viver num lugar que você não quer. Mas aí é preciso que eles se toquem que eles estão na frente de uma prefeitura que se assemelha ao governo do estado, que é uma assembleia, que uma Câmara de Vereadores se assemelha a uma Assembleia Legislativa. Joinville tem que deixar de ser essa roça de pedra que foi sempre, se comportar de forma pequena. Sabe? Joinville tem que deixar de ser dominada por uma elite. Isso. Por uma elite que não pensa na cidade. Onde é que está esse pessoal para reclamar das obras do Rio Matias? Onde é que está esse pessoal? Ou das obras da das Albano obras Schmidt, do- ou da ou da Albano Albano Schmidt. Schmidt. E da Helmut. Ou da Helmut, Exatamente. que então acessam um distrito. Ali é uma parte do distrito industrial de Joinville. É uma área industrial. É uma área industrial. Importante para a fundição cidade. de- É a Não, se ligação- você fala, vamos visitar a maior fundição da América Latina, Você você vai, é né? obrigado a passar... Do mundo hoje. Do mundo? Do mundo. Então, dá um modelo, você vai passar pela Albano Schmidt, você vai passar pela Helmut Fogt, na volta, né? Então você tem que saber que você não pode chegar aqui e falar, olha, Joinville tem características de uma cidade grande, porém uma administração... A origem que tem da expressão cidade das bicicletas se deve à Fundição Tupi. Exatamente. Se deve à Fundição Tupi. Acabou a ciclovia ali. Não, acabou. Quem lembra aí do radar meteorológico aqui em Joinville? Nós vamos dar uma olhada lá como é que estão. Vamos só concluir isso aí. Ah, tá, tem mais. Hã? Claro, claro. Vamos concluir Ah, isso não aí. terminou? Então Eu vamos. falei da elite dominante e que gostaria de falar mais. O senhor falou que o vereador de Joinville pode ser até um deputado. A preocupação desse pessoal é que Joinville tenha, por exemplo, só 19 vereadores quando poderia ter 25. Os recursos que vão para a Câmara São são os mesmos. exatamente os Os mesmos. A transferência mesmos. de dinheiro é a mesma. Agora, 19, por que 19? Por que não o número que Não, eu poderia fico ter? perguntando de onde me tiram esse número. É um número cabalístico, religioso, sei lá o que é isso. Não. Se o recurso é o mesmo. Se o recurso é o mesmo, o povo teria maior representação. Se o vereador realmente assumisse a sua posição. Jorge não está gostando muito, pode falar, Jorge. Não, é que eu fico pensando, eu fiquei com a cabeça encucado com o que o deputado falou,
que na realidade, quando a gente vê, eu gostei da expressão que o senhor usou, que Joinville continua sendo uma cidade provinciana pequena, uma pequena vila de interior. E na maneira como as obras estão gestionadas, e aí a gente estava esperando dessa nova gestão uma mudança de atitude. E a gente que vê, eu estou a lembrar que a Rua Blumenau foi feita na gestão anterior, que foi uma gestão desastrosa em muitos sentidos. Na pior gestão de Joinville. Que nós foi uma obra bem feita. E estas obras aí, e por outro lado, eu gostei de chamar a atenção ao fato de que parece que ninguém está se incomodando com isso. Não, nada. Ninguém está enxergando. Mas eu vivo insistindo nessa essas tecla. duas ruas são a ligação do centro da cidade com a zona leste. Tá? São duas ruas importantíssimas de um fluxo equivalente a uma SC, e isso está sendo tratado desta maneira. Eu acho importante que, do mesmo jeito que o programa tem como uma bandeira o Matias, nós façamos dessas duas importantes, desse binário importante, uma outra das nossas bandeiras, porque é uma vergonha que isso esteja como está. Ponto. Você imagina o lugar de um empresário que vem aqui, nós vamos conhecer então agora do mundo, a maior do mundo. E você coloca ele dentro do carro e fala assim, agora nós vamos almoçar no centro de Joinville. Nós vamos lá visitar a dita fundição e vamos... Pronto. O deputado, uma cidade que foi extinto, o Instituto de Planejamento e outras tantas instituições, o que você pode esperar? Agora vamos fazer a ponte Joinville. Vamos gastar cento e quantos milhões? 175 milhões. 145 milhões. 175. Para ligar nada com coisa nenhuma. É outra obra que vai se estender indefinidamente. Ligar o Ademar Garcia com a comanda do Boa Vista. Muito bem. E o trânsito, como é que vai fluir para o centro de Joinville sem a beira-mangue? Quando a cidade precisa de meia dúzia de pontes muito mais importantes para o sistema viário. Que é a Albé. Não, a Albé, entre outras. A Anacar. Anacar, por exemplo, que é a sua rua. Anémonas. Eu estava ouvindo, eu peguei outro dia um jornal, acho que eu estava viajando, não sei. Tinha um jornal de 2017, onde aparece a careta do ex-prefeito Udo na capa, dizendo que finalmente as obras vão sair do papel. Eu participei desse programa. 2017. Sair do papel e ir para onde? Para a lata do lixo. Porque não apareceu nada. E essa ponte, deputado, da Rua Albé, é uma ligação importante, né, da Plácido Olímpico à Rua Albé. Para mim, comparando... O impacto seria muito maior, os recursos seriam muito menores. Você tem que passar na frente da prefeitura para dar a volta, passaria diretamente, né? Isso. Coisa de cidade pequena, que todo mundo faz o cara passar na frente da igreja e da prefeitura. Então, só faltou botar um quebra-mola. Para poder ficar interiorando. Ó, tem que passar na frente da igreja. E tem um trator lá com uma placa, né? Doação do deputado fulano. Tem uma coisa interessante, teve um ex-prefeito aí, que como não saía obra, foi inaugurar um semáforo, parece. Tem que ter um pouco de... É verdade. Inauguração de Eles semáforo. vão botar o semáforo também, o quebra-mola e o semáforo. Fechou. Bom, só falta inaugurar quebra-mola agora, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou mostrar depois a obra da rua, deixa eu ver aqui. E vamos falar do radar. Do radar, que é lá na rua Cidade de Sobral. Nós fomos lá, daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente mostra como é que está esse terreno que está disponibilizado para a construção do radar meteorológico. A gente volta rapidinho. Estamos de volta com o programa Passando a Limpo pela TV da Cidade e também pela TVBE. Lembrando que o programa fica na íntegra disponibilizado no YouTube, através do Facebook do Passando a Limpo. Não esqueça de seguir o Facebook do Passando a Limpo e também fazer inscrição no YouTube do Passando a Limpo. Combinado? A gente foi lá na cidade de Sobral, é a rua Cidade de Sobral, ali no Bemerwald, porque ali existe a expectativa, já há bastante tempo, da construção de um radar meteorológico. É claro que nós fomos lá, né? A gente vai checar, o pessoal disse que vai construir, apresenta aquelas maquetes maravilhosas, a gente vai lá ver como é que está. E olha o que nós encontramos lá. Isso, nada. Não tem nada, tem um galpão
tá? E é nessa região aí, em algum lugar, que a gente não sabe onde é, que o pessoal vai construir o tal do radar meteorológico, deputado Sargento Lima. Tem alguma novidade disso aí, não? Não, estou sabendo através do programa. É? O programa é novidade. Sabendo através do programa. Mas, o Ariel, será que é um radar que funciona tão bem quanto o de Londres, lá, que é tão famoso? O de Londres funciona? Radar O de Londres, sim. meteorológico de Londres. Foi ele que avisou o Timbó lá daquele furacão que passou por Aquele lá. tornado. Não ficaram sabendo a tempo? Não? Não sei. Não. Vamos ver, vamos esperar, mas eu acho que é para mim, um radarzinho, viu? Não é uma coisa muito... Falando nisso, deputado, o que é esse pacote de bondades aí do governador Carlos Moisés que o senhor votou contra, que o senhor ficou indignado? O que é exatamente aí que parece que foi no fim do ano? No dia da última sessão. Na última sessão, o que isso representa para o contribuinte catarinense? Impacta diretamente no seu bolso, no bolso de quem está assistindo, no bolso que está sentado aqui nessa roda de amigos aqui, 1 bilhão e 300 milhões de reais, abre-se aspas, sem fazer uma abertura de um concurso, né? Sem expandir o número de servidores, que a gente tem uma necessidade disso. É a grande reclamação dos principais municípios aqui da nossa região norte do estado, que é a falta de efetivo. Então, sem se falar em contratar novos policiais, absolutamente nada disso. E uma série de projetos de leis que foram aprovados, com visto de origem, que atentam diretamente contra a Constituição, outros com súmula contrária do STF. A gente estava falando anteriormente aqui, antes de iniciar o programa dos bastidores aqui, do Tribunal de Contas do Estado, que ele não teve a devida manifestação em relação a isso, aí, até por ser um dos beneficiados dentro desse pacote de bondades, né? Você transformar contador em auditor, né? Isso são funções que estão dentro da Secretaria de Fazenda do Estado. Óbvio, se você perguntar para qualquer pessoa, como a gente fala para o leigo, quem compra não fiscaliza, quem fiscaliza não compra. Sim. Isso é uma regra, né? Então eles estão transformando isso. E eu fiz uma menção de por que justamente esse quesito de transformar o contador em auditor teria o nome de Lei Michele, que é a adjunta do secretário Paulo Eli da Fazenda, e foi uma das beneficiadas. Isso aí você está julgando o salário de alguém que estava ali por perto dos 16 mil reais, que já é um bom salário, excelente salário. Foi para 30? Foi para 30 pau por mês. Média. E isso aí, quem paga Mas somos nós. Não tem alguma fumacinha nisso, não? Não tem fumaça, tem fogo. Quem não vê, quem não quer, né, cara? Não tem fumaça nenhuma, tem fogo. E a própria Secretaria de Fazenda é que dá o aval, sim, pode. Mas baseado no quê? Então, vou te falar, nós votamos esse pacote dessas leis que vinham nem mesmo com previsão orçamentária. Então, como que você vai votar isso dentro de uma comissão de finanças e tributação? Eu vou te vender algo e não vou te dizer quanto custa. Então, assim, foi um absurdo esse cometido pelo governo Carlos Moisés. Nós estamos tentando, de alguma forma, reverter isso aí. Obviamente que nós temos a nossa situação de trazer isso de novo. Outra coisa que está travancando o Estado. As procuradorias jurídicas das secretarias, dos órgãos governamentais, das fundações, das empresas, agora todas as decisões passaram para a Procuradoria-Geral do Estado. Não, isso o senhor sabia disso? Sim, eu sei. Eu falo isso constantemente. É aquilo que eu acabei de falar. Quem faz e quem compra não pode fiscalizar. E você coloca quem fiscaliza dentro da casinha de quem compra e de quem faz. Então você botou a raposa no galinheiro. Não vou chegar a esse tanto, até porque tem procuradores que eu não vou intitular ele como raposa. Mas você está vinculando funções que não podem estar vinculadas de forma alguma. Né? No sistema que nós vivemos no Brasil, isso não existe. Talvez funcione lá, num país lá de regime comunista, lá que todo mundo manda em tudo, e eu sou o fiscal, eu sou o carrasco, eu sou o juiz, eu fiscalizo, eu faço a conta. Mas a gente está vivendo aqui num Estado democrático de direito no Brasil, nós vivemos numa república, né? E isso aí tem que ser respeitado. O equilíbrio entre os poderes. O equilíbrio entre os poderes tem que haver. Né? Então você não pode colocar todo mundo dentro da mesma casinha fazendo as mesmas coisas. Né? E detalhe, levar lá para cima, para o teto, a gente tem que saber que quem paga a conta do Estado de Santa Catarina é aquele que recebe menos de 2 salários mínimos por mês. Isso corresponde aí a quase 88% dos catarinenses, da população. E ele não tem como fugir, ele tem que pagar.
Porque ele vai na bomba de combustível, o ICMS é ali. No supermercado. Ele passa o cartãozinho na farmácia, é ali. No supermercado é ali. Ele não tem como correr disso. Então, essa pessoa está sendo prejudicada. Está embutido no preço do que ele está comprando. O próprio aumento dos alunos cadetes, né, pelo fato do Carlos Moisés ser militar, ele deu um presente para os alunos cadetes que aquilo mãe não dá para filho. Sim. No Paraná, 4.800, no Rio Grande do Sul chega a quase 5 mil também reais o salário de um cadete. Aqui em Santa Catarina ele jogou para 16 mil reais. É uma irresponsabilidade. 16 Ele mil. triplicou o salário. Então, assim, são irresponsabilidades. Ele está tentando fazer a base dele, obviamente, para poder tentar uma reeleição, né, beneficiando vários. Vale combustível, outra. Sim. Né? E detalhe, para quem votou e assistiu à votação, quando eu comentei, no mesmo projeto ele insere o Vale Combustível e já dá o aumento. Sim. E já faz a previsão de aumento. Também sem previsão orçamentária. E silêncio, um silêncio do Tribunal de Contas, um silêncio do Ministério Público. Por que não se manifesta? O Tribunal de Contas está sendo beneficiado nesse processo. Como alguém que está sendo beneficiado vai se manifestar o contrário? É o caso da Fazenda, a mesma coisa. O deputado, o senhor falou em silêncio, nós falamos há pouco no Rio Matias. O senhor não acha que está um silêncio também do Ministério Público em relação às obras do Rio Matias? A CPI fez o seu trabalho, encaminhou e até agora nada. O Ministério Público ele tem que ser acionado, obviamente que sim, mas ele está sendo acionado regularmente, todos os dias. Hoje, na apresentação desse programa, quando o cidadão estiver assistindo esse programa, se ele estiver assistindo, ele já está sendo acionado. Nós estamos fazendo a comunicação de fato de que algo irregular aconteceu em relação ao Rio Matias. Eu tenho plena convicção disso. Que aquilo ali foi um grande artifício, sei lá para quê, ou se para contemplar uma determinada empreiteira, ou para se levantar recurso, ou para postergar uma obra para poder fazer uma campanha mais bem elaborada política futuramente, para apresentar um resultado, que a gente sabe que não é assim que vai ser apresentado, não desses modelos que foi feito as obras do Rio Matias, porém o Ministério Público ele já tem sendo acionado. A voz do povo é a voz de Deus, a Câmara de Vereadores é onde que é a caixa de ressonância da sociedade, onde ela vai, eles já se manifestaram diversas vezes lá dentro, só falta falar, olha, eu não fui acionado, não, ele está sendo acionado. O resultado da CPI foi encaminhado. Foi encaminhado para o Ministério Público. Foi encaminhado oficialmente. E esse silêncio ele é muito perigoso, porque ele serve como um incentivo para se continuar tomando condutas dessa natureza, se não for barrado. Lembrando, porém, que o Ministério Público, por exemplo, tem se manifestado, tem estado no Legislativo Municipal nesses dias agora, fazendo perguntas sobre alguns dos processos que estão na revisão do plano diretor. Então, o Ministério Público está atento e o Ministério Público tem que ser acionado. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte, solta aí a vinheta do quadro Olho Aberto, porque nós estamos ligados. Vocês lembram que na semana passada nós mostramos aqui aquela armadilha ali na rua Jaguaruna com a conselheiro Mafra, na esperança de que alguém fosse lá e fizesse algum tipo de ajuste, né, professor? E olha lá, a única novidade que nós temos é que piorou, tá? Agora está ainda mais perigoso, tá? Olha só o desnível. Águas de Joinville. É uma obra da Companhia Águas de Joinville, que piorou em relação à semana passada, que aquela areia que eles tinham colocado ali com as chuvas, é uma lavada. Lavou tudo, né? E agora para você não... O Enio... Vai tiro no pé aí, não? Não, tiro não. O São Camilo. São Camilo é o santo dos enfermos. É o homem que veio de Mato Grosso para resolver o problema da água de Joinville. Dá uma olhada nisso, São Camilo. É o perigo que isso representa. Ô Zé, quantos tiros nós demos a semana passada no pé do São Camilo? Agora tira nos dois pés. Não, esse é um tiro de 12 agora. Né? Olha que... E seguindo com o quadro Olho Aberto, nós estivemos também ali na frente do mercado municipal. E olha só os tubos e os cones que foram avistados ali. Olha só que beleza. A sinalização com tubos e cones, interrompendo... Estamos falando do padrão de obra pública. Isso não é padrão para Joinville. Joinville não pode... da maior cidade do estado. O Pisque lembrou, os manuais não ficaram prontos ainda. Os manuais.
Ó, isso aí, sabe para que é? Vamos falar bem a verdade. Viu, Ariel? Isso é para despistar O problema da queda nos festejos natalinos. Aliás, Fecharam a rua. O povo que, além de cair no buraco, Está sem a via. nenhuma obra do poder público tem um tapume tão bem feito como o tapume que circunda o buraco. Esse tapume vai ficar tempo aí. É a leitura que se faz, Jorge. Foi Solta muito bem feito. a vinheta do... tu vai falar? Vou perguntar para o deputado, aquele que conviveu com isso, esse tal de IGP, Instituto Geral de Perícia. Isso. que bicho é esse, deputado? Na verdade, ele Que agora descobriu, parece uma viga aí, que é culpada na época que o Otokar Derfel Fundou a cidade. fundou a cidade ali, botou foi ali. amarrado à barca Colombo. Foi amarrada a barca Colombo. A bateira da barca. Não, o Instituto Geral de Perícias, ele é a polícia científica, né? Ele que tem que pegar e apresentar dados científicos que comprovem ou não se a coluna ela tinha resistência. Mas está demorado para sair. Mas, infelizmente, eu não vou fazer aqui agora pesar a mão em cima do IGP, não. Até porque o Instituto Geral de Perícia ele vem capengando no Estado. Né? Esses estudos científicos ele tem que se apresentar um resultado 100% consistente, porque ele é peça de processo. Né? Ele não pode chegar lá e emitir uma opinião vaga. Então, como todos os resultados de científico eles são peças de processo, a demora na investigação não deve ser questionada, no meu entendimento. Muito bem. Eu vou interromper o Ariel aqui, porque agora é hora do nosso Cachoeira. Solta aí. Cachoeira? O professor Osni Piski falou no início do programa da questão do prédio verde, que parece que já começam a passar as escrituras, né, para as pessoas que são 12 proprietários de apartamentos. Tem ali no prédio verde também uma sala comercial e a vice-prefeita falou a respeito do assunto para a gente aqui no Passando a Limpo. Boa noite, Piski, boa noite, Enio, boa noite, telespectadores. Estou aqui então para falar neste momento do final do processo, né, que começou no início do ano passado e que envolve o conhecido prédio verde aqui do centro da cidade. Eu já contei isso no programa, né, a partir de uma mensagem que eu recebi no meu Instagram de uma moradora que, por conta da mudança da gestão, estava me perguntando o que nós pensávamos com relação ao prédio, já que esse prédio passou por muitas histórias ao longo de toda a vida dele, né? Inclusive, sempre os donos naquela dúvida se alguém ia tirá-lo, se o prédio ia abaixo, se não ia. E aí eu convidei então que os moradores viessem aqui na minha sala para a gente conversar e a partir dali, junto com o prefeito Adriano, a gente foi conduzindo conversas para que a gente chegasse num consenso. Então chegamos, o prefeito decretou então de utilidade pública o prédio, né, com os moradores de acordo. Foram feitas avaliações de todos os apartamentos que são diferentes e também da sala comercial. E a partir daí, né, com toda a avaliação da nossa procuradoria aqui da prefeitura, foi então que começaram a se fechar os negócios. Já assinei hoje 2 escrituras, amanhã devo assinar mais 2 escrituras, até que a gente finalmente, né, termine esse processo mesmo e que a gente possa fazer o encaminhamento de todo um projeto de governo que, com relação ao prédio verde, tem a ver com mobilidade no centro da cidade, também com a questão da drenagem da água do Rio Cachoeira, da chuva, né, dar mais vazão nesse estrangulamento e também, claro, né, nesse projeto de revitalização do centro da cidade que precisa de algumas alterações. Então é isso, acabei de falar com o prefeito Adriano por telefone, né, porque realmente é uma coisa de muitos anos que se falava há muito tempo, mas é essa gestão que conseguiu dar fim a essa história e com certeza em breve, né, a gente vai ver os moradores já mudando dali, indo para suas casas, começando uma nova etapa de vida e o mais importante, né, foi toda uma transição feita com muita conversa, com muito diálogo, com muita preocupação com os moradores, né, muito humanizada. Era um pedido do prefeito, também uma preocupação minha, que fosse sempre uma conversa muito amistosa entre as partes e nunca uma coisa de cima para baixo, assim, né, que eles saíssem entendendo que era um processo que tinha que acontecer. É isso.
professor Pisque? Acho que é uma boa ação da atual administração. É um assunto que já vinha sido discutido durante várias administrações. Vamos resolver esse aspecto do estrangulamento do rio Cachoeira. E agora a nossa despedida, né? Queremos agradecer a presença do deputado, do Ariel, do Enio, do Jorge. Muito obrigado. E agradecer aos nossos telespectadores. Com a palavra, deputado, para... Repetiu a minha fala inicial, né? Feliz de estar em Joinville, feliz de estar aqui com vocês aqui. Até o final de dezembro desse ano, eu ainda sou servidor de cada um de vocês. Meu gabinete está à disposição de Joinville. Não usam porque não querem, tá? Então deixo isso bem claro, né? E obviamente que vou tentar uma reeleição, né? Mas eu acredito que essa vai fazer parte de uma série de fatores aí que a gente vai precisar muito que Joinville se destaque cada vez mais. Então a gente tem que trazer essas oportunidades para os joinvilenses estar nos representando na Assembleia Legislativa, na Câmara de Deputados Federais, se Deus quiser, quem sabe no Senado. Gostaria muito que nós tivéssemos um governador de Joinville, que nada mais do que o merecido. Mas enfim, né, isso faz tudo parte de um grande processo aí que a gente tem que trabalhar isso ao longo dos próximos 16, 20 anos aí. Joinville merece esse carinho. Boa noite a todos. Boa noite. Hoje recebemos o deputado estadual Sargento Lima. Voltamos na semana que vem pela TV da Cidade e também na TVBE com mais um Passando a Limpo. Tchau, pessoal.